Você que fabrica ou quer fabricar seu gerador eólico caseiro, você sabe o motivo de fechar o seu gerador em estrela ou triângulo? Essa foi uma dúvida de um dos meus inscritos e eu achei muito pertinente respondê-la hoje. Se você se interessa por esse assunto e quer continuar vendo vídeos de qualidade, bem informativos e que possam fazer você criar seus geradores eólicos com muito mais eficiência, se inscreva no nosso canal, dê essa força pra gente que não custa nada e deixe também o seu like se você gostar do vídeo. Vamos aprender hoje sobre os fechamentos dos geradores em estrela ou triângulo e vamos entender também quais as vantagens dos fechamentos desses geradores. Qual é melhor para mais tensão, qual é melhor para mais corrente. Não saia daí! Eu achei melhor representar graficamente o gerador, porque nós vamos poder ter uma visão bem clara de como ficam as ligações entre as bobinas. Aqui nós estamos mostrando um gerador trifásico com 9 bobinas e as cores representam cada fase. A cor vermelha representa a fase 1, a cor azul representa a fase 2 e a cor amarela representa a fase 3. As bobinas ainda não estão ligadas e nós vamos fazer as ligações para nós vermos como é feito o fechamento do gerador. Primeiro vamos fechar o gerador internamente, de acordo com as fases de cada bobina. É importante esclarecer que a defasagem entre as bobinas é de 120 graus, porque nós estamos trabalhando com um gerador trifásico. E o número de ímãs para as 9 bobinas será de 12 ímãs. Então os 12 ímãs vão ficar defasados a 30 graus e as 9 bobinas vão ficar defasadas a 40 graus. Então quando o rotor estiver em movimento, os ímãs de mesma polaridade estarão passando sobre as bobinas de cada fase. Vamos começar ligando as bobinas da fase vermelha. E vamos considerar que nós fizemos o enrolamento dessa bobina. Início, nós temos aqui a letra I para representar o início, a letra F para representar o final. Nós vamos pegar o final da primeira bobina da fase vermelha e vamos ligar no início da segunda bobina da fase vermelha. Assim nós faremos a primeira ligação. Eu vou modificar a cor dessa linha e também o tamanho dessa linha para nós enxergarmos melhor a nossa ligação. Nós ligamos o final da primeira bobina no início da primeira bobina. Então o enrolamento continua, é como se fosse uma única bobina, onde o enrolamento continua a partir do final da segunda bobina para a terceira bobina da fase. E assim nós teremos a primeira fase com início e fim. Nós temos 2 terminais sobrando por enquanto. Vamos passar para a segunda fase, a fase 2, a fase azul, e vamos fazer o mesmo procedimento. O final da primeira bobina será ligado no início da segunda bobina. Vou modificar a espessura da linha e a cor para ficar bem definido. Neste momento nós temos 2 fases fechadas e nós temos 4 terminais sobrando. Se fôssemos fazer um gerador bifásico, bastava que nós fechássemos o início das 2 fases e assim o final das 2 fases já seria a saída do meu gerador. Um gerador bifásico. Eu fiz esse exemplo do gerador bifásico porque sempre alguém pode querer fazer um gerador bifásico e às vezes fica a dúvida. Mas nós estamos falando de geradores trifásicos, que é a dúvida do meu amigo inscrito Carlos Dino. Vamos retirar essas linhas aqui então, que elas não vão fazer parte agora do nosso gerador trifásico e vamos continuar fazendo as ligações. Fase 1 e fase 2 fechadas, vamos fechar a fase 3, começando sempre do final para o início da próxima bobina. Poderíamos fechar ao contrário, do início da bobina para o final da próxima bobina? Sim, nós poderíamos, mas vamos fazer assim porque fica mais didático e mais fácil de entender, para que a gente possa visualizar o enrolamento começando na primeira bobina e terminando na terceira bobina. São 3 bobinas em série, mas na verdade é um único enrolamento com 3 bobinas. Quando nós chegarmos nesse ponto do nosso gerador, nós vamos ter 6 fios soltos. Esses 6 fios soltos é que vão definir a nossa ligação em estrela ou em triângulo. Vamos fazer primeiro a ligação em estrela, que é a ligação que é mais usada nos geradores caseiros. Para fazermos o fechamento em estrela, nós vamos fechar os fios que iniciam as bobinas de cada fase, esses fios que sobraram. Observem que nós ligamos os 3 fios de início das fases e agora os outros 3 fios soltos são os fios do final de cada bobina. Esses fios serão a saída trifásica do nosso gerador, que se for usado para carregar baterias, será ligado numa ponte retificadora trifásica. Então vai ficar dessa forma: fase 1 em vermelho,
fase 2 em azul e fase 3 em amarelo. O nosso gerador está fechado no esquema de ligação estrela ou Y. Vamos fazer agora o fechamento em triângulo ou em delta. Eu vou mostrar o fechamento agora e mais adiante eu vou explicar quais as vantagens do fechamento em estrela e quais as vantagens do fechamento em delta. Essa primeira fase das ligações entre as bobinas permanece a mesma. O que vai mudar agora é que nós vamos fazer uma grande série e depois nós vamos retirar dessa série as saídas do gerador. Para nós colocarmos as nossas fases em série agora, nós vamos pegar o fio que está sobrando da fase 1, o início, e vamos ligar no final da fase 3 ou da fase 2, por exemplo, não teria problema. Agora, o início da fase 3 que está sobrando, nós vamos ligar com o final da fase 2 que está sobrando. E para finalizar, o início da fase 2, que é o fio que está sobrando, com o final da fase 1, que é o fio que está sobrando. Estão sobrando apenas 2 fios e nós vamos fazer o fechamento deles agora. Olhando assim, a ligação em delta parece bem complexa, mas mais adiante eu vou explicar melhor como a representação esquemática dessa fase delta e vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Se vocês seguirem um esquema de ligação, fica mais fácil ainda do que nós olharmos diretamente no estator. Agora vamos tirar as saídas do gerador trifásico com o fechamento em delta. E essas serão as saídas de linha do nosso gerador trifásico ligado em delta ou triângulo. Para melhorar ainda mais o nosso entendimento, eu fiz essa representação gráfica do fechamento em estrela, que vai nos ajudar a visualizar melhor as ligações. Nós podemos ver que as ligações de início de cada fase estão fechadas aqui, e esse fechamento é o neutro ou o aterramento do nosso gerador, enquanto que aqueles fios que sobravam do final de cada fase serão as nossas linhas de saída do nosso gerador. Vamos representar aqui para nós termos uma boa noção do que nós estamos explicando. Ficaria assim o esquema de ligação do nosso gerador se nós fôssemos representar no papel. Mas agora vamos entender uma coisa. A tensão de cada fase no circuito está entre o final da fase e o neutro. Nós vamos representar aqui pela letra E. A tensão da fase 1 eu vou chamar de EF, que seria a tensão de fase. Nós vamos dar um valor para essa tensão, vamos supor que as bobinas estão gerando 2 volts. Então a tensão da fase 1 será igual a 6 volts. Porém, no fechamento em estrela, nós não tiramos as nossas tensões no final e início de cada fase, mas sim no final das linhas, que são as saídas do gerador. Portanto, a minha tensão de linha não será a mesma da tensão de fase. Ela terá um acréscimo e para esse acréscimo nós já temos uma fórmula que já foi estudada e comprovada. E essa fórmula é: tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Se a tensão de fase é 6 volts, a nossa tensão de linha será de 10,3 volts. Ao invés do nosso gerador ter 18 volts, que seria 6 volts vezes 3 fases, nós vamos ter 30,9 volts, que é esse acréscimo que acontece quando eu faço um fechamento em estrela. Porém, a desvantagem é que a nossa corrente será um pouco menor, porque a nossa resistência entre as tensões de linha será maior. No fechamento em triângulo, nós teremos uma situação mais simples. As tensões de fase serão as mesmas tensões de linha. Eu vou comprovar isso para vocês terminando o esquema elétrico. Observem. Agora nós podemos observar que a tensão de fase é a mesma tensão de linha. Então isso quer dizer que tensão de linha é igual a tensão de fase. Se no nosso exemplo anterior a nossa tensão de fase era de 6 volts, a nossa tensão de linha também será de 6 volts. Como nós temos 3 fases, a nossa tensão do gerador será de 18 volts. Porém, como a resistência entre as linhas agora é bem menor, é a metade da resistência existente no fechamento em estrela, nós vamos ter uma corrente maior. Então, em relação à potência, o resultado sempre será o mesmo num gerador ideal. Com essa informação em mãos, você poderá decidir qual é o melhor fechamento para o seu gerador de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus equipamentos. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua inscrição aqui com a gente e assista os outros vídeos do canal. Este canal possui vídeos muito interessantes e com informações inéditas sobre geradores de energia, sobre motores ressonantes, motores Bedini e muito mais. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito em assistir mais vídeos do canal e deixar a sua inscrição aqui com a gente. Eu me despeço por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.